Meus irmãos, a paz de Jesus. Nessa tarde eu queria compartilhar com vocês mais uma breve palavra para a nossa meditação. E o texto de hoje que nós iremos ler se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 11. Leremos do versículo 19 ao versículo de número 23. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora, que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Meus irmãos, esse texto ele relata o início da consequência, ou do que seriam as consequências pelo pecado de adultério e praticamente homicídio cometido por Davi. Davi, enquanto seus soldados estavam na frente de batalha, ele se encontrava em seu palácio e, num certo dia, olhando da sacada da sua varanda, ele observa uma mulher muito bonita chamada Betseba. Ele é tentado e acaba consumando esse pecado, tomando ela, possuindo-a, coabitando com ela. E esse pecado, esse adultério, gerou um filho. Filho esse que veio a falecer conforme o relato que nós, nesse momento aqui, observamos. E Davi, além do adultério, ele manda uma carta para o seu comandante, que estava na frente da batalha, para que fizesse uma covardia com Urias, o esposo de Betseba, deixando ele sozinho enquanto a peleja estava acontecendo. Aonde a guerra estava mais intensa, estaria mais intensa, o comandante, juntamente com os soldados, deveriam deixar Urias sozinho para morrer naquela peleja, porque Davi não queria que o seu pecado, o seu erro, o seu adultério viesse ao conhecimento do esposo, da mulher que ele acabara de possuir. E no texto que nós vemos aqui, nós percebemos que Davi, durante uma semana, ele jejua, ora e se humilha diante da presença de Deus, para que talvez Deus ele mudasse de ideia, tivesse misericórdia da criança que estava agora enferma e restituísse a saúde dela e ela vivesse. Porém, nós percebemos no texto lido que não adiantou o jejum e as orações dele, e a criança veio a falecer. Mas o que eu quero pontuar aqui, nesse momento, não é o pecado de Davi, não é o erro cometido por Davi ou os erros cometidos por Davi, mas sim a capacidade de recuperação que Davi teve, a capacidade para reconhecer a vontade de Deus, o poder para recomeçar, a capacidade para recomeçar foi o que mais me chamou a atenção e o que mais tem me chamado a atenção nesse texto ora lido. E é sobre isso que quero falar nessa noite. Meus irmãos, nós percebemos no texto algumas coisas aqui que pode servir para nós de lição. Ao saber da morte da criança, Davi toma algumas atitudes que estão explícitas no texto. Dentre elas, o versículo vai dizer
20. Então Davi se levantou da terra. Enquanto Davi sabia que a criança estava entre a vida e a morte, Davi se prostrou. Enquanto a criança ainda estava com uma possibilidade de ter a sua saúde restituída, Davi continuou prostrado diante da presença de Deus. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, nós conhecemos esse texto, inclusive alguns têm ele memorizado na sua mente. E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Davi sabia o poder que existia quando alguém se humilha diante da presença de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Todas as vezes em que chega a você uma notícia de derrota, uma notícia de perda, quando os problemas batem à porta da tua vida, qual é a sua postura? Qual é o seu comportamento? Como é que você age? Deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas que estão ao seu redor estão observando a sua postura quando você passa pelas adversidades da vida. O que nós precisamos entender é que todos nós passamos e passaremos por adversidades na vida. Porém, o que faz diferença entre um e outro é a forma como nós passamos por essas adversidades. Poucos agem como Davi. Poucos, quando percebem a adversidade, quando chega a adversidade, se prostram e se humilham diante de Deus. Eu convido você nesse momento a se humilhar diante de Deus, se é que o problema bateu a tua porta e quem sabe esse problema está tentando destruir a sua vida. Você não tem mais alegria, você não tem mais vigor, você não tem mais esperança e está pensando até em dar cabo da sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor Deus, porque chegará o tempo que Ele te exaltará. Davi se humilha diante da presença de Deus enquanto a criança ainda respirava. A segunda coisa, a segunda atitude de Davi, no versículo ainda 20, ele se levantou e ele se lavou. Por quê? Ele se humilhou enquanto havia esperança. Quando ele percebeu que a criança morreu, ele se levantou para recomeçar a sua vida. Existe um tempo para todas as coisas, vai dizer Salomão. Existe um tempo para você chorar, sim. Existe um tempo para você sofrer. Existe um tempo para você se prostrar, mas existe um tempo para você se levantar. Enquanto o problema não é solucionado, ainda há esperança de resolução. Não canse de se prostrar diante de Deus, de se humilhar. Mas quando você perceber que você já se humilhou bastante diante deste problema que sobreveio sobre a sua vida, é a hora de você levantar a tua cabeça e recomeçar a sua vida. Segunda coisa que Davi fez ao saber da morte da criança, foi que ele se lavou. Ele se lavou. A palavra do Senhor vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra de Deus. Tem muita gente que está passando por adversidade, por lutas, sem conseguir solucioná-las. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. São pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus.
A Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu convido a você a ler mais a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que você se arme, entenda pela palavra de Deus que no mundo nós teremos aflição, mas diz o mesmo Senhor Jesus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, logo se estamos em Cristo, Cristo em nós, então agora mesmo poder que Jesus teve para vencer os temores, as adversidades, os pecados que tentavam derrubar, eu e você em Cristo Jesus temos o poder para vencer toda e qualquer adversidade que se levanta sobre as nossas vidas. Terceiro, a Bíblia vai dizer que ele se ungiu. Ele se ungiu. A unção na Bíblia, ela fala acerca do poder dado por Deus aos seus escolhidos na terra. Diz a palavra do Senhor que quando ele levantava rei, ele enviava um profeta para poder ungir esse rei. E nesse ato profético, nesse ato de unção, esse rei ele receberia virtude do céu para poder exercer a sua liderança debaixo da direção e da autoridade de Deus. Então, quando Davi está se ungindo, essa unção simboliza o poder de Deus que está voltando a fazer parte da vida de Davi. E essa unção agora vai conduzir Davi a rever, ou a reviver, ou a voltar a praticar, a voltar a sonhar, a voltar a caminhar, a voltar a sonhar os sonhos de Deus, restituir as suas forças, restituir os seus sonhos. Essa unção era uma capacitação que Deus daria a Davi para continuar a viver uma vida de vitória na face da terra dos viventes. Louvado seja Deus. Para viver em vitória, para viver em triunfo, eu e você precisamos da unção, precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida, porque sem poder de Deus é impossível viver com Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus é impossível viver para Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus é impossível viver os sonhos de Deus. Aleluia! Nós precisamos aprender muito com Davi. Vamos finalizar. A Bíblia diz que ele também faz outra coisa que eu acho interessante. A Bíblia diz que ele mudou de vestes. Mudou de vestes. Quando a Bíblia fala sobre vestimenta, fala sobre santidade. Quando a Bíblia fala sobre trocar veste, fala sobre você mudar, mudar de vida. É interessante que Levítico, capítulo de número 6, naquela liturgia, naquele ato onde o sumo sacerdote ele oferecia o sacrifício no altar de holocausto, quando ele oferecia, fazia toda aquela liturgia, ele sujava a sua veste. Para ele continuar exercendo o sacerdócio, ele precisava trocar as suas vestes por uma veste limpa. Veste suja fala de pecado. Veste limpa fala sobre santidade. Quem sabe você até aqui só tem perdido. Quem sabe até aqui você só tem sofrido. Talvez por isso Deus quer que você mude de vida. Já estou terminando e o tempo já está se passando, eu preciso finalizar e te dizer, muda de vida, troque as suas vestes para que você tenha uma nova vida com Cristo, uma vida de triunfo, uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém.